A crucificação de Jesus é um dos eventos mais significativos e debatidos da história. E no vídeo de hoje, vamos explorar uma pergunta que tem intrigado muitas pessoas ao longo dos séculos. Quem matou Jesus? Para entender quem foi responsável por sua morte, precisamos considerar vários fatores históricos e contextos religiosos. Primeiro que na época de Jesus, a Palestina estava sob o domínio do Império Romano. Os romanos mantinham a ordem e a paz através de um sistema rigoroso de leis e punições. A crucificação era uma forma comum de execução para criminosos e rebeldes. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, teve um papel crucial na condenação de Jesus. Embora relutante, Pilatos autorizou a crucificação após a pressão dos líderes religiosos judeus e da multidão. Os líderes religiosos, como os sumos sacerdotes e fariseus, viam Jesus como uma ameaça à ordem religiosa estabelecida. Eles o acusaram de blasfêmia e de se autoproclamar o Messias, o que era visto como uma violação grave da lei judaica. Eles levaram Jesus a Pilatos, acusando-o de reivindicar ser o rei dos judeus, o que poderia ser interpretado como uma ameaça política ao poder romano da época. Isso na perspectiva histórica, já na perspectiva religiosa. De acordo com a tradição cristã, a morte de Jesus foi parte do plano divino para a salvação da humanidade. Jesus é visto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e sua crucificação é central para a fé cristã. Os evangelhos descrevem como os eventos se desenrolaram, ressaltando a responsabilidade compartilhada entre os líderes judeus e as autoridades romanas. Já no judaísmo, a crucificação de Jesus é vista de forma diferente. Para os judeus, Jesus não é reconhecido como o Messias. Portanto, a perspectiva histórica prevalece, focando nas ações dos líderes religiosos e romanos sem o aspecto redentor presente na teologia cristã. A responsabilidade pela morte de Jesus pode ser vista sob diferentes ângulos. Historicamente, tanto os líderes religiosos judeus quanto as autoridades romanas tiveram papéis importantes. Religiosamente, a interpretação varia conforme a fé cristã ou judaica. Porém, o que muitos não falam é que a morte de Jesus na cruz do Calvário teve apenas um responsável, e esse responsável foi o próprio Deus Pai. Deus, em seu imenso amor pela humanidade, executou seu próprio Filho. Quando Jesus morreu na cruz, todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Naquele momento, ao olhar para seu Filho na cruz, Deus viu uma massa de iniquidades, já que os pecados de toda a humanidade estavam sobre Jesus. Deus, sendo justo e reto, precisava punir o pecado. O pecado é o que nos separa de Deus. Isaías 59:2 diz: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça." O pecado sempre traz separação, e o fato de que Deus o odeia significa que ele odeia ser separado de nós. O seu amor exige restauração, o qual, por sua vez, exige santidade. A maioria dos pregadores não fala sobre o que desperta a ira de Deus e o que essa ira realmente significa. A ira de Deus é uma resposta ao pecado, é a sentença divina contra o mal. Em Isaías 53:10, lemos que foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O próprio Deus sacrificou seu Filho para que compreendêssemos o horror do pecado. Deus odeia tanto o pecado que não poupou nem mesmo seu próprio Filho por causa de sua santidade, retidão e justiça. Em Abacuque 1:13, o profeta diz: "Teus olhos são tão puros que não podem contemplar o mal." Foi apenas um único pecado que levou Adão e Eva a serem banidos do paraíso para sempre. O pecado é contrário à natureza de Deus, e ele não pode ser conivente com o pecado. Entendemos então por que Jesus clamou na cruz:
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A resposta é que na cruz, Jesus se fez pecado e por isso Deus derramou sua ira sobre ele, matando seu próprio filho junto com nossos pecados. Os pecados foram pagos naquele momento. Isso foi uma verdadeira demonstração de amor. O Filho assumindo todos os nossos pecados e dizendo: eu suporto, traga-os, eu compro, eu pago por eles. E assim, ele suportou a ira de Deus. Essa ira estava destinada à humanidade para esmagar e punir, mas Jesus se colocou entre nós, abriu os braços e disse: está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E então, a ira de Deus caiu sobre ele por amor a mim e a você. Só quero que você compreenda que tudo foi por amor a você. O amor de Deus é vasto, profundo e transformador. Ele nos ama tanto que derramou nossos pecados sobre seu próprio Filho e o matou para nos resgatar da escravidão do pecado e nos dar uma nova vida. Este amor não apenas nos salva, mas também nos transforma, nos chama para uma relação íntima com Ele e nos oferece uma esperança eterna. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e que a busca pela verdade continue guiando nossas reflexões.